Então vamos começar uma nova unidade, aqui onde a gente vai estudar um pouco da parte de séries. E a gente vai falar primeiro da série de Taylor. A gente vai ver como que a gente expande uma função em série de Taylors. Um caso particular da série de Taylor é a série de Maclaurin. Aqui vão ter uns exemplos que eu destaco, chamo exemplos importantes, que são exemplos que todo estudante desse assunto precisa conhecer, precisa lembrar dele sempre que for trabalhar com séries. E vão ter exemplos e exercícios para ilustrar. Então eu começo com esse teorema, que vai dar exatamente a expansão em série de Taylor para uma função complexa. Então seja f uma função complexa, analítica no disco aberto de centro no ponto Z0 e raio R maiúsculo. Então, conjunto dos pontos que estão no conjunto dos complexos, tais que a distância até esse ponto Z0 é menor do que o R. Então isso é um disco aberto, tá ilustrado aqui. É o centro do disco, o ponto Z0, o raio Rzão. Qualquer ponto aqui dentro satisfaz essa desigualdade. O raio é um número positivo e pode ser o mais infinito também. Nesse caso, o disco aberto é o plano todo. Então, quando o raio for o mais infinito, esse disco aberto aí é, na verdade, todo o plano, tá? E aí dizer que a função é analítica, nesse caso, significa dizer que a função é uma função inteira. E seja gama a fronteira do disco. Esse símbolo aqui, o símbolo usado em derivadas parciais, também é muito usado para representar a fronteira de um conjunto. Então, no caso, fronteira do disco é essa curva aqui, que é o círculo ou circunferência. Então, isso é a fronteira do disco, eu vou chamar de gama. Então, para cada ponto do disco aberto, cada ponto Z aqui dentro, vale essa expressão. Então, a função ela se escreve como sendo o valor dela no centro do disco, mais essa série, uma série de potências do Z menos Z0, uma série de potências em torno do Z0. E aqui aparecem as derivadas, todas as derivadas, derivada de ordem n no fz0 sobre n fatorial. Uma consequência da fórmula integral de Cauchy que a gente viu no vídeo anterior, que é a fórmula integral de Cauchy para derivadas, né, que dá a fórmula integral para derivada de qualquer ordem. A fórmula integral de Cauchy para derivadas. Uma consequência óbvia desse resultado é a existência de todas as derivadas. Então, quando uma função é analítica em um ponto, automaticamente todas as derivadas vão existir. Então, isso é consequência da fórmula integral de Cauchy para derivadas, é um corolário da fórmula integral de Cauchy para derivadas. Então, todas essas derivadas aqui existem. E aí a gente pode considerar essa expressão, já que essas derivadas existem. E, na verdade, essa expansão aqui é a série de Taylor. Então, ou seja, quando a função é analítica num ponto, ela vai ser analítica numa vizinhança, né, num disco aberto. Então, sempre vale a expansão em série de Taylor para essa função. Mais uma vez, esse resultado que é um resultado por si só importante, mas ele é consequência de resultados que a gente viu anterior, como, por exemplo, a fórmula integral de Cauchy para derivadas, que por sua vez é consequência da fórmula integral de Cauchy básica, que por sua vez é consequência do teorema de Cauchy-Goursat. Então, isso aqui também é um teorema importante. A demonstração dele não diria que é complicada, mas é daqueles teoremas que tem demonstração longa. E para eu fazer aqui, tomaria um vídeo para isso e eu não conseguiria ilustrar outra coisa. Então eu vou deixar essa prova para um material à parte, assim como foi feito com o teorema
da fórmula integral de Cauchy. Então, vou deixar esse teorema para demonstração à parte. Eu vou fazer assim com outros resultados também, que tem demonstração longa, que a demonstração por si já toma muito tempo do vídeo. E eu quero priorizar nesse momento o entendimento do resultado, o significado do resultado, os conceitos que aparecem no resultado e algumas aplicações dele, algumas consequências dos resultados. Então, esse é o teorema da série de Taylor, né? O teorema de Taylor, então o teorema que fornece a série de Taylor de uma função. Então, um caso particular que eu abordo aqui nessa observação, então essa série de Taylor em torno do Z0, como eu já comentei, então essa aqui é a série de Taylor em torno de Z0, e a série de Maclaurin é um caso particular quando você pega o Z0 igual a zero. Então, quando você faz a expansão em série de Taylor em torno do ponto zero. É um caso particular. Daí, nesse caso, é muito comum chamar de série de Maclaurin. Então, é simplesmente fazer Z0 igual a zero. Então, f de z é f de zero, mais essa série aqui, né? Aqui aparecem todas as derivadas de ordem n no zero, e aqui fica só z elevado a n. Então, esse teorema é como se fosse uma generalização da ideia de polinômio. Os polinômios em si são casos particulares disso daqui, onde esses coeficientes ficam zero, as derivadas depois do grau do polinômio, né? Você vai calcular as derivadas de ordem n mais 1 para frente, quando n é o grau do polinômio, então tudo isso aqui fica zero. Então, o polinômio em si é uma expansão em série de Taylor. Mas é um caso trivial de expansão em série de Taylor. Outra observação, quando R é infinito, eu comentei isso também, quando esse raio aqui é infinito, ele pode ser infinito. Quando for finito é um disco limitado, quando for infinito é o plano todo. Então, se R é infinito, o teorema significa que a função é inteira. Então, a função inteira, lembrando que a função inteira é uma função que é analítica em todo o plano, ou seja, ela tem derivada em todos os pontos do plano complexo. Então, a expansão de f em série de Taylor em torno de Z0 vale para todo C nos complexos. Então, essa é a série de Maclaurin, que geralmente é que a gente muitas vezes procura determinar, quase sempre. Então, os exemplos importantes, por que eu estou chamando esses exemplos de exemplos importantes? São exemplos de expansão em série de Taylor que todo estudante que estuda séries precisa conhecer e ter eles na memória quando precisa. Então, a primeira é a função exponencial. Então, a função exponencial, a função trigonométrica, as funções seno e cosseno e também a função, a série geométrica. Então, a primeira função exponencial, então isso aqui é uma função inteira. Então, ela é o caso em que o R é mais infinito. Então, e essa derivada aqui, claro, eu não vou fazer, mas se você pegar isso aqui, o que diz o que diz aqui? Você tem que calcular as derivadas de ordem n qualquer e substituir no zero. Vou calcular a série de Maclaurin. Então, eu tenho que calcular a derivada primeira, f', f duas linhas, f três linhas e assim por diante. Mas você vai, nesse caso, observar que não vai sair desse lugar, vai ser sempre esse mesmo valor. Então, nesse caso, é bem simples você observar isso, que a derivada de ordem n, qualquer que seja o valor de n, é o mesmo valor sempre, que é exponencial de z, a própria função. Então, essa derivada é igual a isso para todo n inteiro positivo. Então, n maior que 1. E, em particular, no zero, quando você substituir z por zero aqui, vai dar 1. Ou seja, a derivada de ordem n no zero é 1 para todo n. Portanto, a expansão em série de Maclaurin dessa função, a expansão em série de Taylor em torno do zero, a exponencial de z, vai ser 1, que é o valor da função no zero, é o f de zero, mais a série, é o que aparece aqui, é tudo constante igual a 1. Tudo constante igual a 1. Sobre n fatorial, z elevado a n. Isso vale para todo z nos complexos. Então, essa série aqui é extremamente importante. Deve-se sempre tentar lembrar dela quando for preciso.
Então, o primeiro exemplo de série é uma série de Maclaurin importante. O segundo exemplo é a série de uma função trigonométrica, no caso aqui a função seno. Então, essa função também é inteira, também é outro caso em que o raio aqui do disco é, na verdade, mais infinito, e o disco vai ser o plano todo. E aí, essa função é inteira, e a gente tem que ter uma ideia de como que fica a derivada dela, de ordem qualquer. Derivada de ordem qualquer, no zero. Aí vocês fazem a derivada primeira, né? A derivada primeira da derivada do seno vai dar o cosseno, essa é a derivada primeira. Deriva de novo, a derivada segunda vai dar menos o seno. Vai derivar de novo, a derivada terceira vai dar menos o cosseno. Vai derivar de novo, a derivada quarta vai dar o seno. E aí vai repetir isso, ficar repetindo isso, vai ficar alternando. Cosseno positivo, seno negativo, cosseno negativo, seno positivo. Cosseno positivo, seno negativo, cosseno negativo, seno positivo. Ele vai ficar repetindo esse padrão. Esse padrão a gente pode escrever assim. Então, a derivada de ordem n vai ser menos 1 elevado a k mais 1. Ok, isso aqui é para levar em consideração a alternância do sinal. Cosseno, quando n for um número ímpar. Da forma 2k mais 1, k igual a 1, 2, etc. Então, por exemplo, quando k é igual a 1, quem é o n? O n é 1, então eu estou calculando a derivada primeira. Aqui vai ficar 2, menos 1 ao quadrado, fica positivo, cosseno. Derivada do seno é cosseno. Então, quando o próximo número ímpar, faço k igual a 2. Então, vai dar 3. Tá? Substituindo aqui vai dar 3. Então, a derivada de ordem 3, aqui vai dar, o k é 2, né? Então, fica 3 menos 1, então menos o cosseno. Então, aquela alternância, cosseno positivo, cosseno negativo. Agora, quando o k for par, quando o n for par, a ordem da derivada for par, k é igual a 1, aí fica menos 1, fica seno. Então, a derivada segunda, a derivada primeira do seno é o cosseno, a derivada segunda é o menos o seno. O próximo número k, no próximo número par, faço o k igual a 2. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, seno. Então, a derivada de ordem 4 da função seno vai dar cosseno, vai dar seno positivo. E assim vai. Então, a maneira de escrever isso que eu coloquei é escrever assim. Mas existem outras maneiras. Isso aqui pode ser demonstrado como? Bom, por indução. É a técnica usual para esse tipo de coisa. É demonstração por indução finita, tá? Mas é claro, a alternância aí, tanto de cosseno quanto de cosseno e seno, quanto de sinal, negativo e positivo. E aí no zero, quando eu substituir o ponto por zero, então a derivada de ordem n no zero, cosseno de zero é 1, só fica isso daqui, só fica o sinal alternando. E o seno de zero é zero, então essa parte aqui vai desaparecer. Ou seja, esse aqui é quando o n for... apaguei aqui, deixa eu corrigir isso. Quando n for par, o k variando 1, 2, etc. Então, quando n é par, todas as derivadas de ordem par da função seno no zero vai valer zero. E quando n é ímpar, vai ficar alternando de sinal. Tá? Quando começa com sinal positivo, depois sinal negativo, sinal positivo, sinal negativo, assim vai. Nas derivadas de ordem ímpar, ok? Então, quando eu for substituir aqui, ó, todos os valores de n par, esse aqui vai dar zero, então vai desaparecer. Só vão ficar os valores de n ímpar. E aí os valores de n ímpar vai ficar alternando o sinal, mais ou menos 1. Essa alternância é dada por essa expressão aqui. E aí eu posso escrever, então, a expansão em série de Maclaurin da função seno dessa forma. Só ficam as potências ímpares, como eu observei, só fica n aqui ímpar. Então, ou seja, eu posso escrever assim. Se quiser usar k, como eu estava usando aqui, pode usar também, mas é indiferente. Então, só ficam as potências ímpares, z elevado a 2n menos 1. E aqui 2n menos 1 fatorial. E essa alternância de sinal aqui, essa expressão é para garantir a alternância de sinal.
Então, seno de Z é essa série aqui. Então, vocês podem escrever nas notações os 4, 5 ou 6 primeiros termos dessa série para observar a alternância de sinal. Começa com mais, vai para o menos, mais, menos e assim vai. Tá? Então, essa é a expansão em série de Maclaurin da função seno. Veja que o sucesso na obtenção dessa série tem a ver com você encontrar uma expressão para derivada de ordem n qualquer, no ponto que você está calculando. Nesses casos foi tranquilo. No caso da função exponencial, super tranquilo. No caso da função seno, um pouquinho mais trabalhoso, mas também não chega a ser nada tão trabalhoso assim. Então, tudo vai depender de você poder calcular essa expressão aqui, ou então aqui no caso geral, calcular essas derivadas. Nem sempre isso é tão simples assim, tá? Então, nem sempre isso é tão simples. Uma expressão genérica para essas derivadas. E aí, de um modo análogo, então aqui concluindo o exemplo 2, de um modo análogo, vocês vão observar o que vai acontecer com a função cosseno. Então, vocês vão fazer uma coisa parecida aqui e observar que nesse caso vai ficar só isso, ó. Vão ficar só as potências pares, as potências ímpares vai desaparecer, por quê? Porque a derivada de ordem n ímpar no zero vai ser zero. Só sobra a derivada de ordem par no zero. E essa derivada de ordem par pode ser escrita assim. Então, uma coisa muito parecida com isso, só trocando seno por cosseno. E aí vai ficar assim, tá? A expansão da função cosseno, o valor dela no zero, que é 1, mais essa expressão aqui. Z elevado a 2n, que só sobra os coeficientes pares, de ordem par, 2n fatorial, menos 1 elevado a n. Isso aqui para levar a alternância de sinal. Aí que vai ficar, começa com mais 1 aqui, no caso, né? Menos 1, mais menos 1, mais e assim vai. Então, escrevam também os 4 ou 5 primeiros termos dessa série para vocês observarem essa alternância. Então, essa aqui é essas três aqui que eu destaquei assim, é porque exatamente elas são importantes de serem conhecidas e de lembrar, tá? Aí eu vou deixar como exercício vocês deduzirem, né, a fórmula da função seno hiperbólico. Então, lembrem-se da função seno hiperbólico, lá o vídeo que a gente falou sobre isso, as funções elementares. Então, a função seno hiperbólico de Z, e aí obter a expansão em série de Maclaurin dessa função seno. Então, veja que ela é muito parecida com a da função seno, a única diferença é que não tem alternância de sinal, então ela acaba sendo mais simples. Então, vocês vão pegar a expressão da função seno e tentar observar um padrão para a derivada de ordem n no zero e ver que esse padrão vai permitir vocês escreverem isso daqui, ó. Então, em particular, percebam que só está sobrando aqui as potências de grau ímpar e aqui, ó, os fatorial de grau ímpar. Quer dizer o quê? Que as derivadas dessa função de ordem par no zero vai valer tudo zero. Mas isso vocês têm que verificar. Então, uma coisa parecida com o que foi feito aqui. Então, para a função seno hiperbólica, essa aqui não é tão importante lembrar, mas essas três aqui, super importante, sempre que for preciso lembrar delas. Então, isso aqui fica como exercício, e aí também a mesma coisa com a função cosseno. Ou uma alternativa para obter essas expansões, vocês têm que lembrar da relação entre a função seno hiperbólica e a função cosseno, seno e cosseno. Então, existe uma relação, uma maneira de passar de uma para outra. Tá? Seno hiperbólico de Z igual seno de I vezes Z, ou alguma coisa assim. Tá? Vocês revejam isso no livro e nas anotações, e aí vocês vão lembrar. Então, é uma maneira que vocês não precisam calcular as derivadas. Vocês podem pegar a expressão da função seno já pronta, aí substituir o Z pelo que aparece na relação. Então, isso aqui é o da função cosseno hiperbólico também, no caso, que é análogo aqui, ó, só que não tem esse termo que fica alternando de sinal. Então, aqui já é mais simples, fica tudo positivo, mas é feito de
de uma maneira bem parecida com a função cosseno. A quarta série, outro exemplo importante, né, tem até o nome, que é a série geométrica. Essa já é bem conhecida, assim, sobre vários contextos, né, que alguns chamam de PG infinita, é a série geométrica. Então, essa função aqui, função 1 sobre 1 menos e, ela é analítica no plano complexo todo, exceto 1. Se colocar 1 aqui, vai dar 0. Então, tirando o 1, essa função aqui é a função analítica. Aí, você no teorema da série de Taylor, você precisa que a função seja analítica em um certo disco. Esse disco vai ser o maior valor, o raio maior valor possível. Apesar dessa função ser analítica, no plano tirando 1, não dá para você fazer expansões em série de Maclaurin no plano todo, porque vai ter o 1. Então, eu vou querer, por exemplo, fazer expansão em série de Maclaurin em torno do 0, em série de Taylor em torno do 0. Eu tenho que obter um disco que o teorema seja válido. Esse disco o maior valor possível. Então, você começa aí do ponto em torno do qual você está querendo expandir a função e imagina um monte de círculo aí se expandindo, até topar em um ponto onde a função perde a analiticidade. Então, nesse caso, se você for expandindo esse raio aqui, vai chegar aqui no 1, onde ela perde a analiticidade. Então, o disco que você vai obter aqui, o maior raio possível é o 1. Então, o disco concentra na origem e raio 1. Por que não pode ser um disco maior, com raio maior que 1? Porque vai pegar o ponto 1, onde a função não é analítica. E o teorema pede, né, como hipótese, que a função seja analítica no disco todo. Então, não pode ter nenhum ponto aí dentro do disco, onde ela perca a analiticidade. Então, para essa função, apesar dela ser analítica em todo o plano, exceto o ponto 1, o disco onde eu vou aqui, o maior disco possível, onde eu vou poder fazer expansão em série de Maclaurin, é o disco com centro na origem e raio 1. Maior que isso não dá, porque vai pegar o ponto onde a função não é analítica. Tá? Então, ela admite a expansão em série de Maclaurin no disco aberto com centro na origem e raio 1. O conjunto dos pontos dos complexos que o módulo de Z é menor que 1. E aí vale o seguinte, isso aqui também vocês vai ficar como exercício. Deixa eu marcar aqui. Isso aqui é exercício. Eu não fiz esse desenvolvimento todo, então é exercício. Vocês fazem as primeiras derivadas e vão observando o padrão. Aí observe esse padrão. Aí, uma vez observado o padrão, esse padrão tem que ser demonstrado como? Usando demonstração por indução finita. Então, quem tiver familiaridade com demonstração por indução finita, faça esse exercício aqui. Quem não tiver, não precisa se preocupar. Mas isso aqui, o que é importante? É você fazer derivadas, sair derivando várias vezes até identificar um padrão. Às vezes você precisa fazer muitos para perceber o padrão. E aí no 0, que é o que interessa, essa derivada vai ser n fatorial. Então, quando eu pegar a função aqui no teorema de Taylor, ou na forma de desenvolvimento em série de Maclaurin, eu vou substituir isso aqui por n fatorial. E aí vai simplificar. N fatorial sobre n fatorial vai dar 1. E aí fica só isso daqui. Então, essa função aí, 1 sobre 1 menos e, no 0 ela vale 1, e para as outras partes aqui, né, o coeficiente fica constante igual a 1. Então, isso aqui é a série geométrica. Então, essa é a série geométrica super importante. Mais importante até do que as próprias exponenciais, as funções seno e cosseno. Então, esse desenvolvimento aqui é a série geométrica, mas essa aqui acaba que não é tão desconhecida assim. Então, desde o ensino médio que começa a estudar PG infinita e aparece esse tipo de coisa aqui, a soma da PG infinita. Uma coisa importante, esse tem que estar sempre em mente isso daqui, ó. O módulo do número tem que ser menor que 1. Então, ela vai convergir nesse disco. Então, são os pontos que estão aqui dentro do disco.
Então nunca pode esquecer de mencionar isso. Você tem que sempre identificar qual é a região de convergência da série, o disco de convergência da série. Nos exemplos anteriores foi o plano complexo todo, mas nesse exemplo não. É o disco com centro na origem e raio 1. Então sempre que for desenvolver uma série de Taylor em torno de algum ponto, tem que identificar qual é o disco que vale, porque senão você vai calcular essa expressão aqui em um ponto fora. Então veja, essa expressão você pode querer calcular para qualquer valor aqui, né? Maior que 1. Maior que 1 ou menor que menos 1, o módulo dizer maior que 1. Só que a série não vai convergir. A série não vai convergir. E mesmo que convergisse, ela poderia não convergir para o valor da função. Tá? A gente vai ver alguns exemplos em que isso acontece. Então, a determinação do disco de convergência é importante para quê? Para garantir a igualdade. Aqui eu tenho a função dada por uma expressão, e aqui do outro lado eu tenho o desenvolvimento da função dado em série de Taylor, ou série de Maclaurin. Pode ser que não seja igual sempre, mas vai ser igual sempre no disco de convergência, tá? Bom, e aí uma consequência desse anterior, simplesmente aqui, ó, se eu substituir z, substituir por menos z, a gente já obtém outra série. Aqui no lugar de mais fica menos, no lugar de menos fica mais. E aí eu vou substituir z por menos z, que é a mesma coisa que menos 1 vezes z. Então, quando eu colocar aqui, vai ficar menos 1 elevado a n vezes z elevado a n. Então, essa outra série aqui, na verdade, é a prima da série geométrica, vamos dizer assim, não só aparece o sinal de mais no lugar de menos, é essa daqui. Então, aqui vai ficar alternando o sinal. Então, começa com mais, que é o mais 1, mais, menos, mais, menos, mais. Na série geométrica é tudo mais. O disco de convergência é o mesmo porque essa série foi obtida daqui, o mesmo disco. Ok? Então pode ser que precise também da série geométrica nesse formato, mas ela é facilmente deduzível a partir daqui, né, da série geométrica. Bom, no exemplo, esse exemplo vai ilustrar exatamente como que a gente usa a série geométrica para determinar a convergência de outras séries. Então essa série aqui, essa função f de z igual a 1 sobre z. Então, vamos expandir essa função aqui em série de Taylor. Obviamente, não pode ser em torno do zero, porque essa função não é analítica no zero. Tá? Então, vamos fazer em torno do 1. Vamos fazer o desenvolvimento dessa função em torno do 1. Poderia ser em torno de outro ponto? Pode, só não pode ser o zero. Mas vamos fazer em torno do 1 aqui. Então, começamos com uma observação algébrica simples, né? Meio boba. Então, 1 sobre z eu posso escrever assim no denominador, porque vai ficar 1 menos 1, vai cancelar, menos com menos fica mais. Então, 1 sobre z eu posso escrever como sendo 1 menos, entre parênteses, 1 menos z. Aí, essa expressão 1 menos z eu vou chamar de w, tá? Então, de w é 1 menos z. Então, 1 sobre z eu posso dizer que é 1 menos 1 sobre 1 menos w, onde w é essa expressão 1 menos z. Por que eu fiz isso? Porque eu quero deixar exatamente no formato da série algébrica, da série geométrica. Só mudando a letra, obviamente. Mas eu quero exatamente deixar do jeito que está na série geométrica. E aí eu vou usar essa expressão, só trocando z pela expressão. Então, ó, eu tenho a série geométrica aqui, usando a letra w, e aí depois eu vou substituir w por isso. Tá? A outra coisa que precisa observar é o disco de convergência. Então, para garantir isso aqui, eu preciso que o número complexo, seja lá qual for a letra que eu uso, o módulo dele seja menor que 1. Então, aqui no caso, a letra que eu estou usando é w. Então, o módulo de w tem que ser menor que 1. Tá? Mas quem é w? W é 1 menos z. Então, o módulo de 1 menos z, que é a mesma coisa que o módulo de z menos 1, tá? Então, o módulo de z menos 1 menor que 1. Então, o módulo de w é menor que 1 se somente se o módulo de z é menor que 1. É praticamente trocar 6 por meia dúzia. Portanto, eu vou usar a expansão em série de Maclaurin, a série geométrica, usando a letra w. Então, vai ficar assim, ó, 1 mais w elevado a n. Só que quem é w? W é 1 menos z, então substituo.
Então, 1 mais a série, somando aqui de 1 até o infinito, 1 menos z. Só que eu não vou deixar assim, por quê? Porque a expansão em série de Taylor tem que ser z menos z0, alguma coisa. E não o contrário, z0 menos z. Claro que é só uma questão de trocar sinal, tá? É exatamente isso daqui. Então, eu vou colocar o menos em evidência, então vai ficar tudo aqui elevado a n, menos 1 que multiplica z menos 1. Então, eu fiz isso para deixar no formato da expansão em série de Taylor. E aí vai ficar menos 1 elevado a n vezes z menos 1 elevado a n. Então, vai ficar aqui no final 1 mais a série de 1 ao infinito, menos 1 elevado a n, z menos 1. Então, veja, não pode deixar assim. Isso aqui não é a expansão em série de Taylor, em torno do 1. Expansão em série de Taylor em torno do 1 tem que ser z menos 1. Por isso que eu fiz isso daqui. E aí, quando a gente faz isso, aparece o menos 1 elevado a n, ou seja, vai ficar alternando sinal, z menos 1 elevado a n. Então, isso aqui é a expansão em série de Taylor para essa função, né? E aí, qual é o disco de convergência? O disco de convergência vai ser dado por essa expressão, módulo de z menos 1 menor que 1, que veio daqui. Mas isso representa exatamente um disco aberto com centro no 1 e raio 1. Ou seja, essa figura aqui, ó. Então, essa figura aqui. O centro tem raio 1, o centro está no ponto 1 e o disco tem raio 1. Então, essa distância daqui para cá é 1, esse ponto aqui vai ser 2. Essa distância daqui para cá é 1, esse ponto aqui vai ser 0. Qualquer ponto aqui, distância é 1. E qualquer ponto dentro tem distância, que é z menos 1, a distância até z menor que 1. Tá? Qualquer ponto que estiver aqui dentro vai satisfazer essa condição. Então, esse é o disco de convergência. Ou seja, o desenvolvimento em série de Taylor em torno de 1, do 1 dessa função, é isso daqui, válido para os pontos que estão no disco aberto de raio 1 e centro no 1, esse disco aqui. Então, qualquer ponto que estiver aqui, vocês podem substituir o valor dele, que vai ser dado pela série, tá? Pontos fora, não. Aí, pontos fora, não. Então, daí a importância de determinar o disco de convergência. Se não determinar o disco de convergência, se você esquece isso daqui, pode dar a entender que vale para qualquer ponto dos complexos, mas não é verdade. Não é verdade. Então, é importante. Quando valer para todos os complexos, você vai simplesmente dizer para os pontos E e C. No caso das funções inteiras, né? Função exponencial, seno, cosseno, por exemplo. Mas não é sempre que isso acontece. Às vezes acontece só para um disco específico, então é o caso. Então é importante dizer sempre qual é o disco de convergência aí, que a expansão vai ser válida. Para você não correr o risco de querer calcular, por exemplo, o valor da série em um ponto fora do disco. Aí não vai dar certo, tá? A série vai divergir fora desse disco aqui. Bom, e aí para concluir eu vou deixar aqui alguns exercícios simples que são basicamente para vocês fazerem isso. A função f de z, expanda essa função f de z em série de Taylor em torno do ponto z0 em cada caso a seguir, determinando, isso aqui é importante, determinando também o disco de convergência, tá? Então, esses exemplos aqui, a função f é seno de z, né? Só que agora é em torno do ponto π sobre 4. Como é que vocês podem fazer? Vocês podem fazer parecido com o que foi feito aqui, ou então fazer uma transformação para cair no caso da série de Maclaurin. Então, z menos π sobre 4, alguma coisa assim. Essa outra função, f de z 1 sobre 1 mais z ao quadrado, no zero, ou seja, série de Maclaurin. Esse daqui vocês já vão obter da série geométrica, tá? Se quiser calcular a expressão da derivada, tentar obter o padrão para a derivada de ordem n, genérica, teoricamente é possível, mas não precisa. Já pode usar a expressão da série geométrica, fazendo essa substituição aqui. A3, a função f de z é exponencial de z ao quadrado, em torno do zero. Então, bem a série de Maclaurin. Aqui vocês podem fazer do mesmo jeito, tentando identificar o padrão, mas pode ser que não consiga. O mais prático é usar a série da exponencial e fazer a substituição, tá? A 5
é a série geométrica, só que em torno de um ponto que não é a origem, tá? Então, é a função que aparece na série geométrica só em torno de um ponto que não é a origem. Então, vocês têm que fazer um arranjo aí para ficar parecido com o da série geométrica, parecido com isso que eu fiz aqui, que eu fiz uma mudança, tá? Aqui vocês vão poder fazer uma mudança também, só que vão ter que identificar que mudança é essa. E essa daqui talvez seja mais diferente, mas aqui vocês vão pensar um pouquinho para ver como faz, tá? Vai escrever como uma fração parcial, por exemplo, tá? Algo assim. Então, esses exercícios são só para vocês praticarem. No livro, no capítulo 5, vão ter mais exemplos, explorando essas ideias e principalmente muitos exercícios também explorando essas ideias. Então, tentem fazer para melhorar o entendimento disso. E a gente conclui, né? Começamos a falar aqui de séries, com a série de Taylor, o caso particular da série de Maclaurin. Então, destaque para esses exemplos importantes. Quais são os exemplos importantes? A série de Maclaurin da exponencial, a série de Maclaurin da função seno, a série de Maclaurin da função cosseno e a série de Maclaurin da série geométrica. Então, esses 4 exemplos vocês têm que ter em mente sempre, porque eles aparecem com muita frequência em vários assuntos de matemática, em vários assuntos que usam matemática nas aplicações. Bom, aí outros exemplos e esses exercícios aí vocês complementem também os exercícios e os exemplos com o estudo do capítulo 5 do livro. Então, no próximo vídeo continuaremos falando sobre série. Eu vou falar sobre outra série chamada série de Laurent. Então, super importante aqui. Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau.